falam a língua mais simples, eles não são intelectuais, eles não são estudados. Por que eles estão falando outras línguas? Eles nunca sentaram para estudar, eles não são poliglotas. Olha o versículo 9, as nações, eu sou parto, e eu estou ouvindo eles falarem na minha língua. Aí o outro disse, não, eu sou medo, e eles estão falando na minha língua. Aí o outro disse, eu sou elamita, eles estão falando na minha língua. O outro disse, eu sou da Capadócia, eu estou ouvindo na minha língua. O outro disse, eu sou da Ásia, eu estou ouvindo na minha língua. Se prepara para dar um glória lindo. E o que é que eles estão falando? Eles estão falando das grandezas de Deus. Você percebeu que as línguas eram diferentes, mas o assunto era o mesmo. Eu vou repetir para as galerias: as línguas eram diferentes, mas o assunto era o mesmo. Cada um falava no idioma, mas o assunto era um. Jesus é grande, Jesus é forte, Jesus é poderoso. É tudo sobre Ele, as grandezas de Deus. Só que eles falaram sobre as grandezas de Deus, cheios do Espírito. E aí, pastor, e aí é que não foi só naquele dia, não foi só no dia da festa de Pentecostes, a festa da colheita, quando eles se alegravam pelas colheitas e plantações e chuva, providência, prosperidade, data marcada, dia festivo. Não durou só aquele dia, porque tem gente que só dá glória num culto especial. O pastor prega, tu não dá um aleluia no culto de doutrina. A irmã do ciclo de oração está lá orando, tu não dá um amém. Na escola dominical o professor se esforça para ter sua atenção, senão ele perde sua atenção. E qualquer coisa tu diz que é TDAH. Mentira, é preguiça diante da palavra. Sem laudo nenhum tu está inventando essa desculpa. Agora quando é congressão, a gente quer dar glória a Deus alto. Quando vem pregador, cantor de fora, quer dar glória a Deus alto. Olha o verdadeiro pentecostalismo que a gente leu, versículo 47. Todos os dias estavam partindo pão de casa em casa, pegando e comendo suas refeições com alegria, todo dia louvando a Deus, todo dia louvando a Deus, todo dia louvando a Deus. Deixa eu aplicar isso aqui. Você pagou um preço tão lindo para ser cheia do Espírito Santo. Você pagou um preço tão caro para ser cheio do Espírito Santo. E depois que você foi cheio do Espírito, agora você não dá glória a Deus mais alto. Existem pregadores que têm o dom do poder, o dom de orar e ver Deus fazer coisas extraordinárias. E esses que oram e Jesus batiza com o Espírito Santo, eu pergunto para eles: qual é o segredo para tanta gente ser batizada depois da sua pregação? E sabe o que é que eles dizem? Um só. O qual? Um só. Glória, aleluia, glória, glória, glória. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Sabe dizendo o quê? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, mocinha, não adianta se você se desliga do culto o tempo todo por causa de rede social. Aí no final da mensagem, me enche Jesus. Ei, mocinho, tu se desliga o culto todo por causa de fotinha com linguinha pra fora. Aí na hora da oração, me enche Jesus. Te encher de quê? Se tu já tá cheio de malhação, Facebook, TikTok, se esvazia das coisas dessa terra, abre a boca e deixa Jesus te encher. Oh, glória a Deus, todo dia dando glória a Deus. Pode repetir isso, eu falo e você repete. Todo dia dando glória a Deus. Bora lá? Todo dia dando glória a Deus. Dê glória a Deus aqui, mas dê glória a Deus em casa. Dê glória a Deus aqui, mas leve esse fogo lá para a sua congregação. Haverá um despertamento na congregação de jovens e adolescentes que estão me escutando aqui. Quem crê nessa palavra, irmão? Olha que coisa linda. Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para orar
era levado um coxo de nascença, que diariamente era colocado na porta do templo, chamada Formosa, porta formosa, porque era feito de bronze corinto. Era uma porta turística, muito bonitinha. E de repente, quando você chega lá interessado pela porta de bronze corinto, eu quero ver essa porta famosa, eu quero ver essa porta chique. Do nada, colocam um coxo para pedir esmola, bem na porta. Ou seja, a família dele era inteligente. Primeiro, os crentes que lá vão são solidários. Segundo, atrai pessoas que querem conhecer a porta. Então lá vai rolar grana de todo jeito. Bora colocar ele lá, que ele vai ganhar umas moedinhas. De repente, como diz o hino, vai chegando 2 ungidos. Só quem é pentecostal conhece essa. Aí, irmão, quando chega Pedro e João, ele levantou a mão e implorava: por favor, pelo amor de Deus, por gentileza, olha, tem dó de mim, me dá uma esmola. Está escrito: implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente. Ele fixou olhando os dois. É agora que vai fazer tililim no meu canequinho de moedinha. É agora que eu vou ganhar moedinha. E ele fixava os olhos em Pedro e João. Aí Pedrão disse: eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu recebi em Atos 2 eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas se você prestar atenção, o coxo não andou quando Pedro mandou ele andar. Então o que foi que Pedro disse? Em nome de Jesus, o que tenho te dou. O que é que Pedro tem e vai dar? É a autoridade de Atos 2. Porque o batismo do Espírito gera autoridade. O batismo do Espírito controla a timidez. O batismo no Espírito anula a vergonha. Sabe você que só dava a glória a Deus baixinho, uma aleluinha? Sabe você que tinha vergonha de falar de Jesus? Ah, meu irmão, quando Ele te enche de poder, esse negócio muda. Sabe você que tem vergonha de falar que é crente? Você é crente? Eu vou na igreja. Você é crente? Eu sou gospel. Ah, irmão, quando o poder de Jesus te pega e alguém pergunta: você é crente? Eu sou. Lavado, remido, enxaguado no sangue do Cordeiro. Pentecostal ainda, irmão. Poder de Deus nos dá coragem. Aí Pedro disse: rapaz, é o seguinte, dinheiro eu não tenho não, mas eu recebi uma coisa e eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o cara se movimenta, olha para a perna e diz: não deu. Aí Pedro diz: calma, rapaz, deixa comigo. Olha o que diz o texto, versículo 7: e tomando-o pela mão direita. Se prepara para dar um glória lindo. Depois que profetizou, Pedro estendeu a mão e o levantou. Quando Pedro puxou o coxo, a mesma mão que estendeu lá no Getsemane, João 18, Mateus 26, para ferir a orelha do servo do sumo sacerdote, agora cheio de poder, estende a mão para levantar alguém. Quando ele estende a mão e puxa o rapaz, olha o que diz o texto: de um salto, vou ler o 7, eu pulei um, o levantou imediatamente, na hora. Primeiro, seus pés e tornozelos se firmaram. Segundo, de um salto, se pôs em pé e entrou com eles no templo, pulando, saltando e louvando, pulando, saltando e louvando a Deus. Por isso que eu disse, os acadêmicos no início dizendo que Atos dá as normas para o culto pentecostal. Quando todo o povo viu o coxo entrar no templo, saltando e pulando, o povo tirou os olhos do coxo e direcionou para Pedro e João. Quando o povo olha para Pedro e João, olha o que Pedro diz: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para nós? Está no versículo 12.
Por que vocês estão olhando para mim e para o John? Peraí. Lembra dele curando o coxo? Olha para nós. Agora, quando a multidão está olhando para ele, ele diz: o que você está olhando? Para curar o coxo em nome de Jesus? Olha para nós. Mas quando a multidão está olhando e dizendo: olha, eles são tops, olha, eles são fortes, olha, eles são os maiores, Pedro diz: não olha para mim não, tudo aqui é sobre ele. Não foi no meu nome. Não é cantor que faz o culto funcionar, não é pregador que faz o culto funcionar, é ele. A igreja é dele, a palavra é dele, o louvor é para ele, a glória é dele. Não olha para nós. Eu sei que é incômodo, mas não é muito. Olha para uma pessoa e fala assim: se precisar de mim, olha para mim. Mas quando é para dar glória,